Havia um homem em um vilarejo antigo chamado Jack. Era um homem solitário e desconfiado que vivia em uma grande cabana no meio da floresta, uma casa de construção nobre. Ele sempre foi atraído pelo misterioso e pelo oculto, mas nunca acreditou em magia ou coisas sobrenaturais. Mas tudo mudou e sua vida deu uma grande reviravolta quando ele recebeu uma herança de um parente distante, um parente com o qual Jack havia tido pouco contato quando criança. Jack achou estranho quando os advogados bem ajustados bateram à sua porta. O parente, que era muito bem de vida, havia deixado para ele apenas um objeto, que estava em uma caixa de madeira preta com entalhes estranhos em uma cor avermelhada. Quando Jack abriu a caixa e viu que o parente havia lhe deixado uma relíquia antiga, enrolada em um pano preto com símbolos estranhos, bordados com fios de ouro. Era algum tipo de pedra estranha com um cristal no meio. Um cristal que, ao ser olhado com atenção, podia-se ver um brilho no fundo. Jack estava cético, mas curioso sobre o objeto, então decidiu investigá-lo melhor. Ao investigar a relíquia com mais cuidado, Jack descobriu símbolos entalhados ao redor de uma pedra escura, com um cristal transparente no centro. Jack bateu na antiga mesa de madeira na qual a caixa estava, resmungando. Bem que poderia ser dinheiro, mas tudo bem, vou ver se amanhã consigo vendê-lo. Deve valer alguma coisa. E então ele se embriagou com o uísque escocês e acabou adormecendo. Naquela noite, Jack teve um sonho sobre a pedra estranha e em uma projeção astral descobriu que ela possuía poderes inimagináveis, mas ao mesmo tempo perigosos. Com o uso da relíquia, ele começou a ter visões estranhas e a ouvir vozes sussurrantes em sua mente. Mesmo após acordar no dia seguinte, a cada dia que passava, ele se sentia mais perturbado e desequilibrado. O verdadeiro pesadelo de Jack havia acabado de começar, quando ele descobriu que a relíquia abria portais para outras dimensões, habitadas por seres que Jack nunca poderia imaginar em seus piores pesadelos. Jack não conseguia resistir à tentação de descobrir mais sobre eles, e a cada vez que se entregava aos poderes da relíquia, pois era a chave e a proteção de Jack, quando Jack viajava entre dimensões, usando o cristal, nenhum ser extradimensional podia rastreá-lo, mas ele acabou pagando um alto preço pelo seu interesse em coisas além de sua compreensão. Ele foi possuído pelos seres cósmicos, incluindo um ser chamado de o Faraó Negro. Ele era usado como um instrumento para invadir e causar o caos na Terra. Agora ele era uma ameaça para toda a humanidade e lutava contra si mesmo para recuperar o controle de seu corpo e impedir a destruição total de sua sanidade e corpo físico. Como a relíquia mágica continua a influenciá-lo, Jack enfrenta uma batalha constante contra sua própria sanidade e a ameaça cósmica cada vez mais presente em sua vida. Jack passou a maior parte de sua vida buscando conhecimento e poder, mas acabou pobre e fracassado e acabou se tornando obcecado pelos segredos da magia. Depois de muitas experiências com a relíquia mágica, ele descobriu que ela o permitia viajar para realidades paralelas e mundos habitados por criaturas inteligentes, e acabou roubando por muito tempo os segredos de uma civilização. Foi em uma dessas viagens que ele encontrou o Necronomicon, um livro lendário, um tomo de magia quase tão antigo quanto o próprio tempo. Na Terra, há versões do livro, porém não incompletas. Era mais que um mero livro de magia negra. Havia poderes para anular poderes enormes e banir até deuses em seus rituais. Ao ler o livro, Jack começou a ter visões ainda mais perturbadoras e a sentir a presença do faraó. Agora que se apresentava como um zombador na Era Latotep. Ele estava cada vez mais envolvido com essa entidade, embora soubesse que estava se metendo em algo perigoso. Não conseguia resistir à tentação de descobrir mais sobre a magia oculta e antiga. Mas ele não estava preparado para o que viria em seguida. Quando ele realmente decidiu usar o Necronomicon para realizar um ritual, ele abriu uma porta para outro universo, habitado por entidades obscuras fora do tempo e espaço. Ao abrir o portal,
Jack alertou monstros tão poderosos e antigos quanto o tempo. Jack se viu preso entre dois mundos, com a relíquia mágica e o Necronomicon como as únicas fontes de poder para protegê-lo contra as forças do mal. Tendo estudado muito sobre seu cristal e o poder que nele habitava, e o quão poderoso era sua linhagem de sangue, a cada dia que passava, Jack se sentia mais envolvido com a magia sombria e mais distante da realidade. Ele começou a ter visões de eventos futuros e catástrofes, guerras, epidemias globais e de criaturas aterradoras invadindo a Terra com um alinhamento cósmico muito específico, ao qual Jack não havia compreendido por conta do seu baixo conhecimento em astronomia. Seu comportamento tornou-se cada vez mais estranho. A cabana onde ele vivia tornou-se um lugar sinistro e assombrado, com sombras que dançavam nas paredes e vozes sussurrantes que ecoavam nas noites escuras. Mas Jack não estava sozinho. Ele foi perseguido, mas não completamente possuído, pela entidade maligna que queria o livro e a relíquia mágica, e ele precisou lutar contra ela a cada noite. Sua jornada o levou por muitos mundos paralelos e lugares aterradores, mas ele nunca desistiu de proteger o Necronomicon e a relíquia. No final, Jack descobriu que o Necronomicon continha um segredo para destruir as forças do mal e para proteger a Terra, mas ele também descobriu que a única maneira de alcançar esse objetivo era através do sacrifício de si mesmo, ou seja, o sacrifício humano. Com coragem e determinação, ele usou a magia sombria para selar o portal para outro universo e proteger a Terra para sempre, mas ele também se sacrificou, ficando preso na escuridão para sempre. Após o sacrifício de Jack, a casa onde ele vivia ficou abandonada e assombrada pelos espíritos do passado, aos quais Jack havia invocado várias noites em sonhos delirantes e viagens astrais. Mas as pessoas passavam perto da cabana e relatavam ter visto sombras dançando nas janelas e ouvido estranhos sussurros vindos de dentro. A casa ganhou fama como sendo amaldiçoada e evitada por andarilhos curiosos e habitantes da cidade. Anos depois, um jovem estudioso chamado Peter, um estudante de magia oculta, ouviu falar da casa e da história de Jack. Ele decidiu investigar a casa e descobriu todos os livros escritos por Jack em suas viagens, acordado e em estado de transe, incluindo o Necronomicon e a relíquia mágica, escondidos em segurança em uma sala secreta construída com o pouco dinheiro que sobrara para Jack, deixado pelos avós de Jack, que um dia foram muito ricos com o comércio de algodão na Europa. O jovem estudioso aprendeu a história de Jack e decidiu continuar o seu trabalho protegendo a Terra de outras entidades malignas que pudessem surgir. A casa passou a ser conhecida como sendo o lar de um dos maiores magos de todos os tempos, e seu legado foi preservado para as gerações futuras.